bairro, pessoas aí do seu trabalho, né, da sua cidade. Compartilhe esse podcast com bastante gente aí, chama esse pessoal para assistir esse podcast com a gente. Nós vamos estar falando sobre cultura da honra. Não deixe de participar e não deixe também de deixar o seu like. Deixe o seu like aí, né, no nosso podcast, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, toca no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira tem podcast aqui no canal Del Chamar. Então não deixe de participar com a gente. Nós já vamos iniciar, o pastor Almir já vai dar início à partida aqui, chutar a bola, né, pastor Almir? Isso. A gente está falando sobre cultura da honra. Não perca, Deus vai falar grandemente com a sua vida. Pastor Almir. Nós vamos conversar e falar a respeito de cultura da honra e ensina a aplicar os princípios bíblicos de honra e a graça de Deus, que é favor imerecido. A graça de Deus goteja sobre as vidas e muda as atitudes e comportamentos. Quando a graça de Deus chega no nosso coração, chega na nossa vida, ela muda atitudes e comportamento, onde as pessoas ficam admiradas e falam, quem te viu e quem te vê. Só Deus pode fazer essas coisas no nosso coração, na nossa vida. A unção apostólica e profética cria perspectiva de perceber o que está acontecendo nas regiões celestiais, trazendo os fundamentos da cultura dos 5 ministérios. Nós temos aí um vídeo que nós já falamos a respeito dos 5 ministérios e nós convidamos vocês para assistirem, porque é interessante e de grande aprendizado. Então, aqui nós vamos também falar um pouquinho a respeito dos 5 ministérios, não de todos eles, mas de alguns. E o ministério apostólico é um arquiteto que estimula pessoas para despertar diversas unções, para começarem a manifestar as suas unções nas suas vidas. Então, é aquele talento escondido que fica quietinho no seu lugar, de braço cruzado, que é introvertido, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de falar, tem dificuldade de se desenvolver, e o ministério apostólico consegue enxergar na vida dessas pessoas, porque Deus mostrou para os corações e para as vidas, que essa pessoa tem um grande potencial, que Deus vai usar essas vidas na liberdade do Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala a respeito de liberdade do Espírito Santo de Deus, Deus é aquele que visita os nossos corações, o interior do nosso coração é a nossa vida, Ele usa do jeito que Ele quer, do jeito que Ele desejar. Eu sempre falo da seguinte forma, não é sempre que a gente tem a inspiração de Deus. Eu não sei o que traz a inspiração de Deus para o seu coração e para a sua vida. Mas eu quero dizer que quando Deus traz a inspiração de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, a gente começa a falar a respeito de Deus e das coisas de Deus para os corações e para as vidas. E a gente não gostaria de falar determinadas coisas. E às vezes a gente avança o sinal, passa o sinal, fala além daquilo que nós desejávamos. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus inspirou o nosso coração, inspirou as nossas vidas, e a gente não conseguiu ficar de boca fechada. E a palavra de Deus fala a respeito de algumas características da cultura apostólica. E nós vamos aqui falar a respeito de 5 características que a cultura apostólica ensina. E uma das coisas que nós precisamos entender e aprender como discípulo é conforme diz em Mateus capítulo 13, versículo 11, que os discípulos de Deus, eles têm que desejar, têm que querer e têm que tentar compreender os mistérios do reino de Deus. E Deus revela os seus mistérios para os seus discípulos. Deus não revela os seus mistérios para a multidão, mas Deus revela os seus mistérios
para os seus discípulos, para aqueles que têm fome e sede das coisas de Deus no seu coração e na sua vida. Segundo, outra cultura apostólica é que a adoração deve ser um estilo de vida nas nossas vidas e deve ser prioridade na vida dos cristãos. Então, o que o cristão precisa querer e desejar não é se preocupar com as suas necessidades. A palavra de Deus diz: buscai o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o cristão precisa e deve se preocupar é de ter um estilo de adoração no seu coração, na sua vida, porque ele já levanta com esse estilo de adoração, ele vive o seu dia dentro desse estilo de adoração, e depois ele deita com esse estilo de adoração, que vem glorificar e magnificar o nome de Deus. O quarto, os filhos de Deus devem aprender a destruir as obras do diabo, e não ficar com medo das obras do diabo, e correr das obras do diabo, mas tudo aquilo que Deus nos der como oportunidade para a nossa vida, nós temos que ter autoridade e estar preparado para destruir as obras do diabo. Para isso nós precisamos ter comunhão, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e não deixar o Espírito Santo de lado, né, no nosso coração, na nossa vida. Às vezes você pode ser usado por Deus no seu trabalho. Às vezes você pode ser usado por Deus andando na rua. Às vezes você pode ser usado por Deus numa casa de oração. Você vai lá assistir um culto e Deus usa a sua vida, porque o Espírito Santo trabalha dentro de uma liberdade. Se nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus, ele faz aquilo que ele deseja, segundo o desejo do seu coração e a sua vida. E nós temos o 5, o corpo de Cristo deve estar preparado para ser a noiva de Cristo. Eu não sei se você sabe, se você estudar o livro de Cantares, nós vamos ver que ali fala sobre a Sulamita, que a Sulamita é a noiva de Cristo, mas ali também fala sobre a impostora, sobre os impostores. Então nós temos que saber fazer essa diferença, para que nós venhamos ser preparados para sermos a noiva de Cristo. E o 6º diz que a igreja deve trabalhar em departamentos para fluir no reino de Deus. Então nós vimos que o ambiente apostólico é um lugar que ensina a manifestação da adoração, milagres, sinais, maravilhas de Deus, de formas sobrenaturais na nossa vida diária. E a pergunta que eu faço para o meu coração e para a sua vida: o que Deus fez de sobrenatural no seu coração, na sua vida, que você poderia testemunhar no dia de hoje? O que Deus fez no decorrer dessa semana, o que Deus fez no decorrer desse mês. Se nós não temos testemunho para contar a respeito das coisas sobrenatural de Deus, então nós temos que fazer uma autoanálise, refletir e analisar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7, que nós devemos viver pela fé e não pelas circunstâncias. Deus fala através dos profetas, por sonhos, visões, e nos ajudam a descobrir, em Efésios 3:17, a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então eu pergunto para o nosso coração, eu pergunto para as nossas vidas: você consegue identificar, mesmo na sua dificuldade, mesmo na sua luta, mesmo nas suas intempéries, você consegue identificar o amor de Deus? Eu quero dizer que o amor de Deus para o nosso coração não tem como medir, porque é imensurável a sua largura, o seu comprimento, a sua profundidade. Mas nós podemos sentir dentro do nosso coração, e nós podemos sentir nas nossas vidas. E agora eu quero falar para os mestres.
e dá uma puxadinha de orelha na orelha dos mestres, porque a palavra de Deus diz que o mestre deve estar focado nos detalhes da palavra de Deus, mas devem aprender também a buscar e ter um estilo de vida para viver de forma sobrenatural na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que 90% da Bíblia é sobrenatural e 10% é natural. E as coisas de Deus nós não conquistamos, que não seja pela fé. E aonde está edificado a minha fé? A minha fé está edificada nas palavras dos homens, ou a minha fé está edificada no conhecimento da palavra de Deus? Qual é o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus? Quantas vezes eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Porque na medida em que eu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a minha fé vai ser edificada de uma determinada forma, que Deus vai começar a trazer o sobrenatural no nosso coração e o sobrenatural nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus também diz, relacionado aos pastores, que devem ensinar as suas ovelhas a aprenderem a se alimentar sozinha, para não morrerem de fome e não dependerem de outras pessoas para o seu próprio crescimento, amadurecimento e serem independentes e gerarem outras ovelhas e cuidarem das ovelhas até que as outras ovelhas venham aprender a andar sozinhas. A palavra de Deus diz que não é o pastor que gera ovelha, mas é a ovelha que gera outras ovelhas. E nós precisamos nos atentar a isso. Por quê? Porque se eu estou querendo, desejando, tenho o meu coração ardendo nesse sentido, de gerar outras ovelhas, é sinal de crescimento, é sinal de amadurecimento. Agora, se eu sou uma daquelas ovelhas que tem dificuldade de beber água, tem dificuldade de me alimentar pelas minhas próprias mãos, como que eu vou conseguir gerar outras ovelhas? E como que Deus vai alcançar as pessoas que fazem parte da minha família? Quando eu descansar em Deus, saber que Deus trabalha no seu tempo e que as promessas de Deus nunca vão falhar sobre as nossas vidas, elas vão se concretizar sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez você diga no seu íntimo: está demorando, Jesus. Mas em nome de Jesus, deixa Deus fazer a obra, porque quando Deus fazer a obra, aí você vai fazer a festa, aí você vai convidar as pessoas para participarem da festa que você vai fazer e da festa que você vai realizar, porque as outras pessoas vão contemplar aquilo que Deus fez no seu coração e aquilo que Deus fez na sua vida. Então, nessa noite eu quero te convidar, se você está com o seu coração triste, porque algumas promessas de Deus ainda não se concretizaram na sua vida, eu quero te dizer: espere o tempo de Deus. Deus sabe trabalhar, e coloca o nosso coração no azeite de Deus, e deixa Deus trabalhar em favor do nosso coração, e deixa Deus trabalhar em favor das nossas vidas. Às vezes é mais fácil você orar do que você evangelizar as vidas e tentar fazer com que as vidas venham entender o plano da salvação. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos espirituais e tirar as escamas do nosso coração e dos nossos olhos para entendermos o plano da salvação em Cristo Jesus. Mas os 5 ministérios falam a respeito de um projeto que deve ser realizado em equipe, onde muitos podem aprender a manifestar as suas unções como modelo de honra, e que foram honrados, porque os anônimos, os escondidos e os insignificantes foram encontrados. E este é você.
A unção profética manifesta o chamado de Deus sobre a sua vida. E o que está dentro de você fluirá para o reino de Deus, e a honra edifica o odre. A honra edificará o odre. Aquilo que está dentro do nosso coração é precioso. Aquilo que está dentro do seu coração é precioso. Você é precioso para Deus. Custou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele, quando estava na cruz, quando ele foi com uma como que se diz? Com uma lança. Obrigado, pastora Fernanda. Glória a Deus. Quando Jesus foi espetado do seu lado com uma lança, ali ele estava vendo você nos dias de hoje. Ele estava vendo o seu coração, o seu interior, a sua vida e as proezas que ele iria fazer no seu coração, na sua vida. E eu quero dizer para você que a festa começa nesse mundo que é um deserto e nunca vai acabar e vai continuar lá na eternidade, em nome de Jesus. Aí, você viu o pastor Almir cheio de poder, autoridade, falando aí sobre cultura da honra, e ele trouxe, deu um ensinamento ali sobre os 5 ministérios, né? Cuja a gente já falou aqui, né, pastor Almir, sobre 5 ministérios. Se você não sabe do que a gente está falando, esse negócio de 5 ministérios, vai aí no nosso canal, no YouTube, procura aí a live que nós fizemos sobre 5 ministérios. São acho que umas 5, 4 lives que a gente fez sobre 5 ministérios aqui no nosso podcast. Ele falou sobre a plataforma apostólica, sobre os mestres, né? E uma das coisas que o pastor Almir falou, que eu acho interessante, que Deus quer revelar o que ele quer fazer aos seus discípulos, né? Deus não revela as multidões, Deus revela aos seus discípulos. E esse dia eu estava até comentando, né, um versículo que eu gosto muito, que está em Salmos 25:14, fala que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem, né? Então Deus, ele tem o desejo de se revelar a nós. Mas para isso a gente precisa estar nessa plena comunhão com Ele, né, pastor Almir? Ter essa intimidade com Ele, ter esse coração disposto a ouvir, disposto a se desprender das coisas do mundo e buscar a presença de Deus e ouvir a voz de Deus, né? Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Deus não só fala conosco quando a gente vai à igreja, né? Tem pessoas que acham que Deus só fala conosco através de pastores, através de padre, não, Deus fala com você, no seu interior. Basta você ser sensível à voz dele e procurar ouvir a voz de Deus, porque o desejo de Deus é falar com todos nós, o desejo de Deus é se revelar a todos nós, né? Então, mas que a gente possa buscar essa intimidade para que Ele possa revelar. Tem coisas acontecendo no mundo que Deus já revela, né? Muitas coisas que foram escritas na Bíblia, tem coisas que Deus revelou a profetas antes de acontecer, né? A gente está tendo aula aqui sobre o final dos tempos, né? Sobre o Apocalipse, e Deus revelou coisas a João que ainda iria acontecer, não estava acontecendo na época de João, mas Deus trouxe a revelação do final dos tempos, daquilo que vai acontecer ainda no mundo. Então, Deus tem algo para revelar ao meu coração, ao seu coração, mas basta a gente buscar, basta a gente se interessar. O pastor Almir falou aqui outra coisa da plataforma profética, da apostólica, né, sobre adoração. A nossa vida tem que ser uma constante adoração, né? Adoração, a gente sempre diz que não é música. Adoração não é só música, né? Porque também a música faz parte da adoração, né? Mas a adoração é o seu estilo de vida, é como você vive, né? A maneira como você está vivendo é uma adoração. Respirar é tão... a gente fez uma live aqui sobre propósito. Respirar é tão fundamental para a humanidade, mas adorar também. Se você não adora Deus, você adora qualquer outra coisa. Deus fez o ser humano para adorar,
Você sabia disso? Que você foi criado para adorar? E se você não adora a Deus, você adora qualquer outra coisa. Até o ateu adora, né? Às vezes o ateu fala assim, eu não creio em Deus, eu não creio em nenhum Deus. Mas ele adora. Se ele não adora a Deus, ele pode estar adorando dinheiro, ele pode estar adorando um carro, ele pode estar adorando uma casa, ele pode estar adorando o intelectualismo, né? O estudo. Mas alguma coisa ele vai estar adorando. Porque você foi criado para adorar. Adorar é tão importante quanto respirar. Se respirar é importante, adorar também é importante. Então, adoração é um estilo de vida, é a maneira como nós vivemos. E adoração não é só na igreja, né? As pessoas, às vezes, ela tem esse pensamento, né, pastor Almi? Que adorar é só ir à igreja, né? Não, quando eu vou na igreja, eu adoro. Quando eu escuto um louvor, eu adoro. Quando eu leio a Bíblia, eu adoro. Não, adoração é tudo que você faz. Tudo que você faz pode ser um ato de adoração a Deus. Se você lava uma louça, uma louça entendendo que você está lavando aquela louça ali, que Deus te deu as condições, porque tem gente que nem louça consegue lavar, né, pastor Almi? Você está adorando a Deus. Se você trabalha, você está adorando a Deus. Se você estuda, você está adorando a Deus. Tanto que Salmo 150 vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, você andar é para a glória de Deus, você comer é para a glória de Deus, você dormir é para a glória de Deus, você trabalhar é para a glória de Deus. Então, tudo que você faz com birra, né, ou às vezes reclamando, você está deixando de glorificar a Deus, você está deixando de exaltar o nome de Deus. E quando você não vive para aquilo que Deus te chamou, você também está deixando de adorar a Deus, né? Esses tempos atrás eu estava faz um bom tempo, eu assisti aquele Globo Repórter, né? E o biólogo estava ali ensinando a arara, colocando a arara para voar, porque a arara viveu tanto tempo no cativeiro que ela não sabia voar, ela não sabia para que ela foi criada. E o biólogo falou assim, a pior coisa é você ver que ela não sabe o porquê ela foi criada. Ela não sabe que ela foi criada para voar, o biólogo dizendo isso, né? E a arara estava andando pela casa. E se ela fosse viver daquele jeito, livre, numa selva, ou num pântano, ou onde fosse, a maneira que ela estava vivendo, ela poderia correr o risco de ser devorada por qualquer outro animal. Porque ela foi criada para voar e ela não sabia voar. Você está entendendo? E quando você não entende o porquê Deus te criou, o para que Deus te criou, o propósito de Deus para a sua vida, você deixa de adorar a Deus, né? Deixa de glorificar a Deus. Como a gente já falou aqui, quando você quer se comparar com o outro, quer ser o que o outro é, você está deixando de viver para a glória de Deus. Então, que a sua vida seja um louvor a Deus, né? O pastor Almi falou aqui do mestre. O mestre ele é um pouco rígido, né, pastor Almi? Porque o coração do mestre está muito voltado para a palavra. E ele quer muito ensinar a palavra. E, às vezes, ele está tão voltado para a palavra que ele não consegue discernir as coisas que são espirituais, porque ele é rígido, ele é rigoroso, e as coisas têm que ser do jeito que ele acha que é, né? E aí ele se torna, às vezes, um fariseu, muitas vezes. Não que ele não tem que levar a palavra com seriedade, não é isso que nós estamos falando. A palavra deve ser levada com seriedade, mas às vezes a gente ultrapassa a palavra e quer que Deus exerça a justiça dele como nós achamos que é, né? E a justiça de Deus não é a nossa, você tem que entender isso. A justiça de Deus não é a sua justiça, né? Então, leve sim a palavra a sério, mas não seja alguém muito, como que eu posso dizer, pastor Almi, aquela pessoa muito rígida, né? Seja um cristão que saiba ser flexível, né? Porque a pessoa às vezes é tão rigoroso e a pessoa que ela é rígida, ela está pronta de se quebrar, né? Uma coisa rígida quebra facilmente.
Então, seja alguém flexível, alguém, como Deus diz, moderado, né? Não é nem de mais nem de menos, né? Tem uns que é a mais e tem uns que é a menos, né? Mas seja alguém moderado, temperado, né? Nem salgado, nem sosso. Comida salgada demais é ruim. Comida sem sal também é ruim, né? Sem tempero nenhum também é ruim. Então, Deus fala que nós somos o sal da terra, e ser sal é ser temperado, não é ser muito rígido e também não é ser insosso, a ponto de aquela comida sem graça, sabe? Aquela coisa sem sabor, que a pessoa não sente o sabor, mas seja temperado, porque Deus quer trabalhar sobre a sua vida e através da sua vida. Pastor Almir. Muitas pessoas pensam que o fracasso humano é maior que o amor de Deus, porque não vê Deus como pai, mas como tirano, severo. Quando João e Tiago foram com Jesus passar em Samaria, eles pediram pousada para Jesus, e os samaritanos não permitiram. Então, João e Tiago disse: Jesus, ora e manda descer fogo do céu e consumir essas pessoas. Aí Jesus disse para eles: vocês não entenderam de que espírito eu sou. Eu não vim aqui destruir a vida dos homens, eu vim salvar a vida dos homens. Então, a palavra de Deus diz que muitas pessoas pensam que o fracasso humano é maior que o amor de Deus. Mas eu quero dizer que, independente de que forma você se encontra, se você está bem ou se você não está bem, se você deseja recomeçar ou se você não deseja recomeçar, ou se você já desistiu, eu quero dizer para você que o amor de Deus é maior do que o seu temperamento, do que a sua forma de ser, e Deus deseja fazer a obra dele de forma completa no seu coração e na sua vida, e derramar uma porção da graça dele, que significa do favor imerecido sobre o seu coração e sobre a sua vida. E tendo essa graça dentro do nosso coração, e tendo essa graça nas nossas vidas, nós vamos ter um relacionamento com Deus, por obediência e com amor. Quando nós entendemos a graça de Deus fluindo no nosso coração, fluindo na nossa vida, nós obedecemos a Deus em amor e temos mais flexibilidade para a vida das outras pessoas. Nós não somos aquele tipo de pessoa que quer destruir as vidas, mas pelo contrário, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, a gente quer somar, a gente não quer dividir, a gente nem quer diminuir e nem quer fazer com que as pessoas não venham ter esse amor, essa graça de Deus fluindo dentro do seu coração e dentro da sua vida, por causa da nossa forma de ser, por causa do nosso comportamento, por causa da forma conforme nós evangelizamos a vida de uma determinada pessoa, dentro de uma prática religiosa, que nós não conseguimos alcançar os corações e as vidas, porque a prática religiosa era maior que o amor de Deus dentro do nosso coração e nas nossas vidas, pela vida dessas pessoas. Então, que venha fluir a graça e o amor de Deus dentro dos corações e dentro das vidas. E a palavra de Deus diz que há exemplo na Bíblia que desafiam a expectativa da justiça dos homens. Isso faz com que os homens do século 21 venham ficar decepcionados, e muitos não aceitam a palavra de Deus, por causa de Deus ser dessa forma, dessa maneira e desse jeito. Elas querem se colocar no lugar de Deus, como juiz, apontando o dedo para a vida das outras pessoas, mas se esquece que tem 3 dedos apontando para o seu coração e para a sua vida. E elas querem se colocar no lugar de Deus, como juiz, julgando a vida das outras pessoas. E a expectativa, ela frustra a justiça dos homens, porque Deus trabalha na sua justiça de forma diferente.
nós vamos ver aqui que Davi era um homem segundo o coração de Deus, cometeu homicídio, adulterou, e o seu reino não foi tirado dele. Seus inimigos não prevaleceram sobre a sua vida, mas em contrapartida, as consequências não apartaram da sua vida e dos seus descendentes. Então, nós estamos falando a respeito do amor de Deus, e não estou dizendo, nem fazendo apologia a favor do pecado. Por quê? Porque o pecado tem consequência, não somente na nossa vida, mas na vida dos nossos descendentes. E nós vamos ver isso na vida de Davi. Davi perdeu o seu filho que morreu. O escândalo sexual de seu filho Amon com sua filha Tamar. O assassinato de Amon, Absalão, seu filho, tentou usurpar o próprio trono de Davi. Absalão abusou publicamente das concubinas reais de Davi. Davi foi exemplo como rei, mas péssimo como pai. Tinha dificuldade de aconselhar e disciplinar os seus filhos. 3 filhos de Davi morreram tragicamente: Amon, Absalão e Adonias. E a família é a maior conquista do ser humano sobre a vida. Então, o que você precisa entender é que você precisa conquistar a sua família. Não se preocupe com as outras conquistas. A palavra de Deus diz: buscai o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixe que o anjo que cuida de você luta por você. Deixa que Deus lute por você. Apenas tente conquistar a sua família. De que forma, de que maneira, de que jeito? Eu sendo melhor no dia de hoje do que no dia de ontem. Exato. Sendo uma testemunha de Deus, né, pastor Almir? Às vezes a pessoa, ela quer ganhar a família, mas acaba perdendo, né? Às vezes, tanto pela rigorosidade da palavra, pela rigidez, como o senhor mesmo falou, se tornando um juiz, ou até mesmo dando mau exemplo, né? Deixando de dar bom testemunho. É como eu falei aqui do caso a mais e a menos, né? Tem uns que é a mais, que é crente demais, e se torna aquele chato, né? O crente chato. E tem aqueles crentes que nem parece que é crente, né? Aquele 007 que nem sabe que é, né? Mas a gente tem que ter uma vida que condiz, né? Um testemunho que alegra o coração de Deus, que as pessoas possam reconhecer Deus através da nossa vida. Seja alguém que vai honrar a Deus em todos os lugares, em todos os ambientes que você for, que você seja alguém que honra o nome do Senhor, né? Você não precisa agradar todo mundo, né? Mas você precisa conviver com todo mundo, né, pastor Almir? Mas a gente precisa também ser alguém que vai fazer a diferença nesses lugares, nesses ambientes, né? As pessoas hoje estão à procura de pessoas que vivam uma vida de testemunho e honra e glória para o Senhor. E às vezes as pessoas encontram esses 2 tipos de pessoas, né? 880, o cara que ele é rigoroso, que quer as coisas no jeito dele. Ou se não, encontra aquelas pessoas que não querem viver a vontade de Deus, não vivem uma vida plena. É o tal de, Deus entende, né? Deus é amor, né? E vive a vida como quer. Não, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é? Ser discípulo, irmãos, é você viver a forma de Cristo. É você ser semelhante a Cristo. É você renunciar às vontades da sua carne, o prazer da sua carne. Outra coisa que o pastor Almir falou aqui, que eu achei interessante, que falou sobre a gente não ter medo do diabo, né? Não ter medo do inimigo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? A palavra de Deus manda a gente, né, expulsar demônios, né? Mas a palavra de Deus fala para a gente fugir da carne, né? Tem gente fugindo do inimigo, mas não foge da carne, pastor.
Não foge dos prazeres da carne, não foge dos desejos da carne, né? Então a gente precisa fugir da aparência do mal, de tudo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, de tudo aquilo que desonra o nosso Deus, né? Até vou dizer aqui, ó, a gente está com mais... a gente já chegou a um pico de 14 pessoas nos assistindo, né? Agora estamos com 8 pessoas nos assistindo. Eu quero agradecer aqui a presença da Karen, da tia Neia, né? Lá em São José. Agradecer a presença do Marinaldo. Eu creio que acho que é o Naldo, amigo do meu pai lá de Recife. Deus abençoe a sua vida. Agradecer aqui o pastor Rogério. Então, e o pastor Rogério fez uma pergunta aqui, pastor Almir. Pastor, será que todos sabem o que é honra? E o que é honra, pastor? Até o final do livro, a gente vai entender o que significa ser honra. Na maioria das vezes, nem todos sabem o que significa ser honra. E a gente aprende no dia a dia, no cotidiano. E as pessoas, pastor, me confundem, né? Honra com amor, né? E honrar é diferente. Deus não pede para a gente amar os pais, mas Deus pede para a gente honrar os nossos pais, né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Precisamos honrar. E a honra é tão importante que é o primeiro mandamento com promessa. Você vê que Deus fala para honrar pai e mãe. E a Bíblia vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque esse foi o primeiro mandamento que Deus falou assim, para que os seus dias prolonguem sobre a terra, né? Quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra, né? Então as pessoas, elas não entendem o quão importante é a honra na nossa vida, não só honrar, por que honrar primeiramente pai e mãe? Porque são as primeiras autoridades na nossa vida, né, pastor Almir? E a pessoa que não honra pai e mãe, é difícil, pastor Almir, ela não honrar qualquer outra autoridade. A pessoa que tem dificuldade de honrar o pai e a mãe, normalmente ela vai ter dificuldade de honrar qualquer autoridade sobre a sua vida. Ela vai ter dificuldade para ter honra e respeito com policiais, com professores, com qualquer autoridade que exercer, pessoas que exercer autoridade na sua vida, ela vai ter dificuldade de exercer honra. Então, entenda bem, a honra é muito importante. E hoje em dia a gente vê muita desonra, né? Pessoas que desonram os seus pais, que desonram a sua família, que desonram desonra o seu casamento, desonra os seus filhos, né? E eu creio que para você, primeiramente, ter honra, você tem que dar honra, né? Normalmente a gente tem essa dificuldade, né? Honrar o pai. Mas como que eu vou... E a Bíblia fala que é honrar o pai, não fala o pai bom, o pai ruim, é honrar. Tem essa dificuldade, mas também, né, existe o outro lado, né? O pai, para ser honrado, muitas vezes, ele também deve honra aos filhos, né? Ensinando. E como que eu honro meus filhos? Ensinando no caminho, ensinando ele a ser obediente, ensinando ele a andar no caminho do Senhor, ensinando ele a viver uma vida de verdade, viver uma vida de honestidade, né? E isso a gente não vê nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje a gente vê muita pessoa na desonra, né? Pessoas que não sabem honrar, né, a ninguém. E aí a gente vê um mundo cheio de bagunça, né? Pessoas que não quer saber de honrar as pessoas mais velhas, as pessoas que vieram antes dela. E aí a gente entra nesse campo de ideologias, né? Cada um. E aí a pessoa que ela vive numa ideologia, ela não consegue enxergar coisas boas que veio do passado, ela quer destruir tudo, né? Pessoa que é muito revolucionária, né? Eu estava até vendo um vídeo que fala isso. O que é uma pessoa revolucionária? Uma pessoa revolucionária é aquela que ela quebra tudo, ela não encontra
coisas boas que veio antes dela. Ela fala, não, tudo tem que mudar. E ela destrói tudo. Mas não, existiu coisas boas, né? Existiu coisas boas antes de você. Nem tudo seu pai falhou. Nem tudo sua mãe falhou. Mas talvez eles acertaram muito. E você quer pegar tudo que eles viveram e colocar dentro do lixo e falar, não, isso não serve. E talvez não. Né? Então, isso é uma desonra. Né? Esse campo ideológico, a gente precisa tomar muito cuidado com essas ideologias, porque ela pega tudo que veio antes da gente e ela simplesmente fala, isso aqui não serve para mim, destrói, joga tudo no lixo. E não, tem coisas que vieram antes de você que servem sim, ensinamentos que servem sim para hoje, para o nosso tempo de hoje, né? E as pessoas simplesmente querem só destruir tudo aquilo que veio antes da gente e desmerecer. Né? O pastor está perguntando, honra é só obedecer, pastor Almir? Honra não é só obedecer. Traz aí, pastor Almir. Fala aí sobre honra. Honra é só obedecer? O caminho é a obediência. É a obediência. Mas honra não é só obedecer. Honra, eu creio que honra é muito mais do que obedecer, né? Não só honra, eu creio que está na plataforma eu creio que a obediência é o caminho mesmo. Mas honra está no respeito, né? Honra está na honestidade. Honra está na humildade, né? Nas outras qualidades. Nas outras qualidades da vida, né? Honra está em todas essas plataformas que a gente fala, né? Respeito, humildade, simplicidade. Existe honra aí também, né? E às vezes a pessoa acha que honra é só obediência, né? Então eu tenho que obedecer aos meus pais. Não, né? Que nem a gente estava vendo aqui, né? A gente tem que obedecer por amor, não por temor. Não por medo, né? Não por debaixo de medo. E não é só essa obediência, porque às vezes a pessoa, às vezes obedeceu o pai, obedece às autoridades, mas dentro dela existe o orgulho, né? Existe o egoísmo. E às vezes você honra quando você é humilde com as pessoas também. Honra no ouvir. Tem pessoas que às vezes só quer falar, ensinar, né? A gente está falando aqui do mestre, né? Que o mestre ele só quer ensinar. Mas ele não para ouvir, para aprender. Para você ser um mestre, para você ensinar, você tem que parar para ouvir e aprender. E falando a respeito disso, por que nos dias de hoje nós não temos mestre? Porque as pessoas não querem ouvir mais. Elas querem muito falar, elas têm muito a falar, né? Mas elas não têm muito para ouvir. E hoje em dia as pessoas são muito falantes e poucas são boas ouvintes, né? Então eu creio que a honra existe aí no campo do ouvir. Às vezes tem pessoas que vai chegar para você e só vai querer que você ouça ela. E você honra ela com seus ouvidos também. Poxa, eu vou ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. Poxa, é aí que entra essa tal da humildade, dessa tal da simplicidade. Eu parar para ouvir as outras pessoas. Eu parar para deixar de ser orgulhosa também, né? Poxa, eu vou deixar o meu orgulho de lado, vou ajudar quem precisa, vou deixar o meu egoísmo de lado, porque às vezes a pessoa só quer ser vista, né? Mas ela não quer investir, né? Ela quer ser vista, mas ela não quer investir tempo em alguém, investir, seja um tempo, seja até mesmo dinheiro em alguém. Ela não quer, ela quer ser que os holofotes toda nela, a atenção toda nela. Né? E a plataforma dos 5 ministérios é importante por causa disso, porque cada um tem que precisar um do outro. Exatamente. E não tem uma pessoa melhor do que a outra. E por isso que esse livro do Danny Silk, né, que a gente está falando, baseado nesse livro do Danny Silk, Cultura da Honra, ele fala muito sobre a plataforma dos 5 ministérios. Né? A importância de ter os 5 ministérios e de você precisar um do outro. Quando eu não entendo que eu preciso do meu irmão, eu não estou honrando ele. Quando eu acho que eu sou melhor
né? E eu não preciso de ninguém, eu não honro ninguém aí. Porque, não, eu sou melhor. Quando eu acho que só eu sei fazer, eu também não honro a pessoa. Poxa, eu posso honrar ensinando, eu posso honrar ajudando. Então, a honra ela está em muitos lugares. Honrar não está só no campo da obediência. Honrar também está em todas as outras qualidades da vida, né? As virtudes da vida, existe honra em outras virtudes também, não só na obediência. É que lógico que a gente, quando a gente fala de pai e mãe como primeiro mandamento, a gente pensa que honrar é só obedecer, mas honrar não é só obedecer. Eu honro o pai com a minha presença, né? Quando eu sou presente na vida dele, quando eu estou ali presente, disposto a ouvi-lo, disposto a ajudá-lo em todas as suas necessidades. Né? Não adianta o filho ser obediente se na hora que o pai mais precisa ou a mãe mais precisa, ele não está. Né? Que nem aquele meme que a gente vê, né? Quando o filho é criança, né? O filho está ali criança, eles ficam disputando pai e mãe, né? Ai, a minha mãe, o meu pai. Aí quando se torna quando o pai tá velho e ele se torna adulto, aí eles falam, não, o pai é seu, a mãe é sua, né? Quer jogar para os outros. E nessa hora é que às vezes um pai e uma mãe precisa de um filho. E às vezes ele não tem um filho, porque o filho não soube honrar o investimento que o pai deu desde a infância ali, ou desde no momento que ele estava precisando, o pai sempre foi presente, a mãe sempre foi presente. E na hora que o pai e a mãe mais precisou, aquele filho foi um filho ausente. Então, honra também é a nossa presença na vida das pessoas. Estou falando de pai e mãe aqui para você entender, porque são relações mais próximas, né, Pastor Almir, que nós temos, mas está em todas as nossas relações. Não é... Se a gente não conseguir colocar esse princípio daqueles que são mais próximos, que estão próximos, como que a gente vai conseguir com outros, né, que são de fora, né? Pode falar, Pastor Almir. A graça de Deus, ela vai se manifestar aqui na vida de mais 3 pessoas, sobre Abigail, que o nome Abigail significa pacificadora. Abigail, como pacificadora, interviu para que seu marido não fosse morto por Davi e salvou a sua família. Quando Davi foi pedir um alimento para os seus valentes, e o esposo de Abigail teve uma atitude contrária. E Abigail, sábia e inteligente, pediu que preparasse o melhor trigo e outras utilidades e mandou para o rei Davi. Então eu quero dizer hoje para o nosso coração, para a nossa vida, que o trigo que Deus preparou para o nosso coração, para as nossas vidas, o pão que Deus preparou para o nosso coração, para a nossa vida, é alimento de girafa. Olha, o pastor Almir com seus enigmas, sempre tem um enigma aqui para desvendar, viu? Mas aqui, o pastor Almir falando de Abigail, né? A palavra de Deus vai dizer que Nabal era um homem insensato, né? Insensato. E a palavra insensatez significa louco, ou pessoa que não liga para nada, né? A pessoa que é louca, ela não tem discernimento de nada, né? Davi foi pedir ajuda para aquele homem, e aquele homem desprezou Davi e seus soldados, sendo que Davi ajudou aquele homem, né? Mas aquela mulher foi sábia. Ela não só foi sábia, como ela também, embora ela honrou seu marido, né? Porque Davi estava com intenção de já matar Nabal pela atitude dele, né? Ele ia matar Nabal, mas pela sabedoria de Abigail, né? Davi poupou a vida de Nabal, porque ele tinha um coração totalmente desligado das coisas, né? Não estava nem aí para nada, ele não estava nem aí, nem por servos, nem para a família dele. Você vê o que ele nem se preocupou, ele simplesmente desprezou Davi, e Davi
quando ia para matar, não ia só matar ele, ia trazer morte sobre todos ali, né? Mas ele não pensou nem na família dele, aquele homem. Ele não pensou em poupar nem a sua família. Uma pessoa insensata, ela não se preocupa com nada. Ela não tem preocupação com nada. Ela não se preocupa nem com a sua vida, muito menos com a da sua família. Ela deixa para lá. Ela deixa eles nas mãos de quem quiser vir e traçar. Mas na casa de Nabal, tinha alguém com sabedoria, tinha alguém que com entendimento e com discernimento, né? E que foi ali até Davi, e que poupou a vida do seu marido e poupou a vida, não só a sua própria vida, né? Mas a sua casa e a vida dos seus servos também. Não só a vida de Nabal foi poupada, mas pela vida de Abigail, toda a sua casa foi poupada ali de ser morta pelas mãos de Davi. E até mesmo Davi de derramar sangue, né? Quando a gente tem a graça de Deus, vai acontecer como aconteceu na vida de Pedro, né? Pedro, ele pediu que crucificasse ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer, conforme Jesus morreu, e foi e apacentou as ovelhas de Deus. Deus disse para o seu coração, Deus disse para a sua vida: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Exato, né? Então a gente precisa, você vê a Pedro ali, né, com o Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia não fala isso, né? Isso são relatos históricos, que Pedro decidiu ser crucificado de cabeça para baixo, né, porque ele não achava-se digno, né, de morrer como Jesus morreu, né, porque Jesus morreu na posição em pé, né, ali, e morreu de braços estendidos, mas Pedro, ele não se sentia digno de morrer como seu Senhor. Então a graça de Deus o alcançou, e nós precisamos aprender a viver nessa graça, exercer graça para todos que estão ao nosso redor, né? Graça de falar do amor de Cristo, graça de ser essa testemunha aonde quer que fomos e estejamos, graça de honrar a Deus, aonde quer que fomos e estejamos também, e graça também de corrigir as pessoas em amor quando elas estão andando no erro, né, pastor Almir? Porque a gente falou aqui de ser rígido, né? A pessoa ser rígida com algumas pessoas, mas tem pessoas que às vezes elas estão andando errante pelo caminho, e nós precisamos ser essa pessoa que vai chegar nela e falar: você não tá bom essa sua conduta aí não, né? Se seu caminho aí, até o Dennis Silk, ele vai falar disso, né? Que ele, a introdução do livro, ele fala como ele corrigiu um casal, né, que tinha caído no pecado, irmão. E ele vai corrigir aquele casal em amor. E ele nem simplesmente chega julgando ou apontando o dedo para aquele casal, mas ele começa a fazer perguntas para aquele casal. E ali ele dá uma direção para aquele casal, né, se arrepender, se arrepender do que eles fizeram. E o arrependimento não foi só algo que ali para os líderes, né? Eles precisaram se arrepender até mesmo para a escola onde eles estudavam, né? Eles precisaram se arrepender, eles escreveram cartas para as pessoas, porque o pecado, irmão, ele não fere só você, né? O pecado, ele não só fere a sua vida. Quando você peca, você fere a todos que estão atrás de você, né? Você fere a toda a sua família, a todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando Adão pecou, não só ele sofreu a consequência. A consequência do pecado de Adão veio para toda a humanidade. Toda a humanidade pagou o preço do pecado de Adão. Davi, quando pecou, que o pastor Almir citou aqui, Davi, trouxe uma consequência, né? Não só para ele, mas para toda a sua família. Como o pastor Almir mesmo diz, que quando Davi pecou, Davi foi um bom rei, mas foi um péssimo pai, né? Porque trouxe uma consequência sobre todo o seu lar. O seu pecado fez com que os seus filhos,
né, se voltasse contra Davi, né? Tanto que Absalão queria o reino de Davi. Tem o outro, qual que foi o outro que o senhor citou que queria não, teve Amon e teve o outro que queria o reinado de Davi. Eu não me lembro o nome dele, né? Mas que queria tomar o reinado de Davi. Também quando Davi já estava... Absalão, Adonias queria o reinado de Davi. Veja que o pecado de Davi trouxe consequência para todo o seu lar. Então, quando aqueles jovens pecou ali, quando o Denis Silk vai citar vai falar sobre a vida desses jovens ali na introdução do seu livro, e ele vai falar que quando esses jovens pecaram, né, ele corrigiu aqueles jovens em amor, para que eles não se perdessem, mas ele trouxe uma direção para aqueles jovens, para que aqueles jovens se arrependessem diante de todas as pessoas que aquele pecado pudesse prejudicar, né? Que aquele pecado pudesse trazer consequência. E aqueles jovens escreveram cartas para os alunos da escola, para os professores, para suas famílias, né? Para todos aqueles que eles podiam prejudicar, né? Que o seu pecado pudesse entristecer ou até mesmo fazer muitos desviar da fé, né, pastor Almir? Por causa daquilo. Mas eles se consertaram ali e houve alegria e eles puderam encontrar ajuda da igreja e de todos, né? Por causa não só que eles deixaram em oculto, mas eles se arrependeram. Eles pediram perdão a todos ali, né? E as pessoas, eles encontraram graça, favor de outras pessoas que puderam ajudá-los com a situação que aquele pecado trouxe para a vida deles, né? O arrependimento, ele não funciona num ambiente de regra, mas de amor. O verdadeiro arrependimento é um dom e não uma opção. O dom de arrependimento gera a oportunidade de restauração. Então, quando eles se arrependeram, no amor de Deus, eles foram restaurados. Num ambiente não de regra, mas num ambiente de amor. Exatamente. E 5 ingredientes acontece, finalizando agora, né? Sim, já passamos, Isso, né? E depois a gente dá continuidade na próxima terça-feira. Mas, finalizando aqui, 5 ingredientes. Porque o apóstolo Pedro apacentou as ovelhas? Porque ele teve 5 ingredientes no seu coração e na sua vida. Quais foram? Quais foram aí, pastor? Por que mudou o coração dele, a vida dele, o comportamento dele e a vida dele? Primeiro Romanos 5:20. A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O segundo ingrediente, 2 Coríntios 5:18. Deus nos deu o ministério de restauração, reconciliação. E nós temos a palavra de reconciliação. Exatamente. A palavra de Deus diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê venha ter a vida eterna. João 3,47 diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Terceiro, nós já falamos, o arrependimento não funciona no ambiente de regra, mas sim num ambiente de amor. E a pessoa sentindo o amor de Deus no seu coração, ela é restaurada, e sendo restaurada, ela começa a apacentar outras vidas. Quarto ingrediente, 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quinto ingrediente, Romanos 14:21. Se comer carne escandaliza meu irmão, por amor ao meu irmão e ao meu próximo, eu vou deixar de comer carne, porque está caro, né? Exatamente, né, pastor Almir? O senhor falou aí, não é exatamente que a carne está cara também, né? Mas, né, o pastor Almir falando ali de Pedro, da restauração,
E a palavra mesmo diz, né, que Deus nos deu o ministério de reconciliação. Você é aquele que vai ser usado por Deus para trazer pessoas a Cristo, né? E através de Cristo essas pessoas se reconciliarem com Deus, né? Então, é muito importante isso. Pedro foi restaurado quando ele tinha ali pecado, negado Jesus 3 vezes. Jesus foi ao encontro de Pedro e o restaurou, né? E o trouxe de volta. E o desejo de Deus é que você viva nesse ambiente de amor, de graça, né? Da justiça, mas não a justiça segundo o homem, porque Deus fala que nós somos justiça de Deus na terra, mas não é a justiça segundo o nosso entendimento, mas a justiça segundo Deus, que nós venhamos ser esse instrumento para trazer pessoas a Cristo, né? Para trazer pessoas ao Evangelho e ganhar essas pessoas sem palavra, né, pastor Almir? Porque às vezes a gente fala, mas às vezes é o nosso testemunho que vai falar mais. É as nossas atitudes que vão falar mais. E que as nossas atitudes, a nossa vida, seja esse louvor eterno a Deus de fazer com que pessoas se voltem para o Senhor. Então, que você viva nesse amor de Deus, que você não se preocupe consigo mesmo, né, mas se preocupe com o próximo. Tenha esse, como o pastor Almir trouxe aqui de Romanos, de falar a respeito do... Se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne, né? Então, não é que é pecado comer carne, né? Mas se vai escandalizar, eu não vou fazer por amor ao meu irmão, não, eu não vou fazer isso por amor ao meu irmão, não vou usar isso por amor ao meu irmão. Então, a gente tem que ter essa consciência de igreja também, né? Como a gente celebrou a Santa Ceia aqui no domingo, né? E Paulo vai dizer, né, que a gente não pode tomar a Santa Ceia trazendo condenação, né? Então, quando eu trago condenação, é quando eu não discerno o corpo. E discernir o corpo não é eu discernir somente a minha vida, mas é eu discernir, olhar para o corpo. E o corpo de Cristo não é eu somente, é o meu irmão. É eu entender a necessidade dele, a fragilidade dele, ajudá-lo quando ele precisar da minha ajuda. Então, discernir o corpo é isso. Então, viva nesse ambiente de graça, de amor a Deus e de honra a Deus. Porque você honrando a Deus, você vai honrar qualquer um, irmão. Você não vai ter dificuldade de honrar ninguém. Então, honre a Deus com a sua vida, amém? Fazendo as minhas considerações finais, eu quero dizer que eu lembrei de um tema de um livro que diz da seguinte forma: fale menos e faça mais. Então, nós como cristãos temos que aprender a falar menos e a fazer mais. E a demonstrar através da nossa vida, da nossa atitude, daquilo que tem dentro do nosso coração para poder alcançar a vida das outras pessoas. Que venha fluir esse amor. Amém. Então agradecemos aí a presença de todos que nos assistiram. Entrou aqui a Regiane também. Deus abençoe a sua vida, Regiane. Agradecemos a sua presença. Que você continue compartilhando essa live, esse podcast com pessoas aí que você conhece, né? E você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Não deixe de se inscrever e chame a galera aí para participar dos nossos podcasts toda terça-feira às 8h20. E na semana que vem nós vamos dar continuidade. Hoje só foi uma introdução aqui, né, pastor Almir? Mas vamos dar continuidade sobre cultura da honra. Então não perca o nosso próximo podcast na terça-feira que vem, às 8h20. E na terça-feira que vem, continua falando de forma mais específica relacionado à honra. A honra, né? Que o pastor perguntou aqui, mas o pastor Almir está deixando para especificar, pastor, na semana que vem. Ele gosta de fazer mistério. Então, eu perguntei aqui, ele ficou meio assim. Ele vai falar na semana que vem, mais específico sobre a honra. Então, E na quinta-feira nós temos a SAF com a pastora Sônia, às 8h20. Não perca aí, SAF com a pastora Sônia, na quinta-feira.
No sábado nós temos o Ministério Zion, né? O Jonatas vai estar aqui. No sábado passado tivemos aí a presença do irmão Rodrigo dando seu testemunho, que foi edificante para muitas vidas. Então não deixe de participar no sábado da live aí do Zion, do Ministério Zion, às 7h30 da noite. E se você puder vir de forma presencial, venha também, participe, né, da live do Zion, às 7h30. O Rodolfo falou alguma coisa aí? Se tiver alguma coisa para avisar, avisa aí. No domingo, às 8h30, 8h30 não, irmão, 9h, Escola de Ministério. Venha também, se você pode vir presencialmente, venha participar aqui com a gente da Escola de Ministério. Nós vamos entrar agora, nesse domingo passado nós falamos sobre os conceitos tribulacionistas, né? Mas agora nós vamos entrar na grande tribulação. O pastor Almir vai estar falando aí sobre a grande tribulação. Se você quer aprender, se você tem esse interesse, né, de saber o que está dizendo lá no Apocalipse, então venha participar com a gente na Escola de Ministério no domingo, às 9h, né? Presencial começa às 8h30, porque a gente tem um café aqui, um café abençoado. Então participe aí com a gente. E 6h30 temos o culto de celebração. Não deixe de participar do culto de celebração às 6h30 no domingo. Então a gente conta com a presença de vocês, tanto online quanto presencial. Tá aí o recado, tanto online quanto presencial. Não deixe de participar do nosso culto de celebração às 6h30, tá bom? Então eu agradeço aí por vocês participarem conosco. Minha mãe escreveu aqui a oração pelo Gleidson, meu primo, pastor Almir. O senhor pode orar aí pelo Gleidson, né? Ele não especifica, mas pela vida dele, que Deus esteja trabalhando ali na vida do Gleidson, restaurando, vivificando, salvando, também transformando. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Gleidson, salva, restaura, liberta, realiza os teus prodígios e as tuas maravilhas. Nós dissemos, Deus, que o Evangelho é 90% sobrenatural. Eu não sei o que ele deseja sobre o seu coração e sobre a sua vida, mas trabalha no seu coração e na sua vida. Faz proezas, faz maravilhas, porque nós queremos ver a obra de Deus sendo realizada dentro dos corações e das vidas, com o intuito de que elas venham te conhecer, e te agradeço pela tua fidelidade. Tu é Deus de perto e Deus de longe, e em nome de Jesus eu declaro a bênção e te agradeço pela tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida, até semana que vem. É o chamar, mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe.